Agora 6h27. Repita. 6 horas e 27 minutos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou a derrota de Guilherme Boulos em São Paulo e exaltou reeleições de prefeitos do PT. A reportagem é de Misael Mainetti. Mesmo com o predomínio da direita e do centro nas eleições de 2024, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, celebrou o resultado de candidatos aliados ao governo, ao que ele atribuiu as conquistas da gestão do PT na economia. Os prefeitos que estavam nos governos se aproveitaram do bom momento de recuperação econômica do país, do aumento recorde da transferência de recursos do governo federal direto aos municípios. Nós tivemos no mês de setembro o maior repasse do Fundo de Participação dos Municípios, foi um recorde, mais de 20% de aumento em relação ao ano passado, e ano passado a gente já tinha tido 18% de aumento em relação a 2022. Nós tivemos um aumento do repasse do Fundeb, chegou um aumento de 22% a mais do Fundeb direto aos municípios. No ano passado, o governo do presidente Lula conseguiu negociar junto ao Congresso Nacional a compensação do ICMS que havia sido retirado de uma operação de boca de urna pelo governo Bolsonaro, pagamento recorde do volume de recursos do governo federal, seja a retomada da Minha Casa Minha Vida, seja de obras fundamentais que estão acontecendo pelo governo federal, obras que impactam os municípios, ou seja, também através do grande repasse de recursos, através das emendas parlamentares. Nas capitais, onde tinha 13 candidatos, o PT venceu apenas em Fortaleza, com Evandro Leitão, ficando bem atrás do PSD e MDB, com 5 cada, e do PL de Jair Bolsonaro, que levou 4. Para Padilha, o saldo é positivo. Há 4 anos atrás, esses partidos, que são aqueles que mais saem das eleições com órgãos de prefeituras, são exatamente aqueles que já tinham órgãos de prefeituras. Eu acho que o conjunto dos partidos de esquerda, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, você sabe, sou deputado federal pelo PT, também vão ter que fazer uma avaliação. O PT cresce nas eleições, é o terceiro partido que mais cresceu em número de prefeitos e prefeitas no país. É o terceiro partido que mais cresceu em número de prefeitos e prefeitas. O PT volta a governar uma capital, algo que não acontecia, não governava nenhuma capital nas eleições de 2020. O PT aumentou o número de vereadores e aumentou o voto de vereadores e vereadoras. Mas eu diria que o PT vai ter que fazer sim uma reflexão sobre os resultados eleitorais. Alexandre Padilha fez questão de ressaltar a derrota de todos os ex-ministros do governo Bolsonaro que se candidataram nestas eleições. A segunda marca é a derrota de todos os ex-ministros de Bolsonaro. Todos os ex-ministros de Bolsonaro que concorreram às eleições municipais foram derrotados no primeiro ou no segundo turno. No primeiro turno foi o Ramagem, ex-diretor da BIM, derrotado no Rio de Janeiro. Foi o coach de sanfoneiro do Bolsonaro, lá em Recife, derrotado por João Campos. E agora o ex-ministro da Saúde, responsável por uma das ações mais criminosas durante a pandemia, o ex-ministro Queiroga, foi derrotado no segundo turno em João Pessoa. E ícones do bolsonarismo da extrema-direita também foram derrotados nesse segundo turno. No caso de Belo Horizonte, a derrota do Bruno Engler, que é o discípulo do Nicolas Ferreira, e é um dos ícones da extrema-direita nas redes sociais. A derrota do André Fernandes na cidade de Fortaleza. A derrota do Éder Mauro na cidade de Belém. A derrota do JK na cidade de Santarém, que são ícones do bolsonarismo, que são expoentes aí nas redes sociais. O André Fernandes é o campeão das redes sociais da extrema-direita do bolsonarismo, e foram derrotados nesse segundo turno. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ainda classificou de criminosa a fala do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre o suposto pedido de votos em bolos por parte do PCC. Padilha disse que a partir de agora conta com a Justiça Eleitoral. Um abuso do poder político, crime eleitoral, que precisa ser apurado pelos órgãos competentes, tem que se chamar o VAR para a atitude do que fez o governador hoje. Com
Com 4 vitórias no segundo turno, o PT encerra as eleições de 2024 com 252 prefeituras.